Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos então abrir nossas Bíblias em Malaquias mais uma vez. E parece que foi muito tempo, né? Porque estou jubilando. Nós ainda estamos no capítulo de número 1 de Malaquias. Então, Malaquias capítulo 1, nós vamos ler hoje os versos 7 e 8 para dar continuidade ao nosso estudo do livro do profeta. Podemos ler então? Malaquias capítulo 1, versos 7 e 8. Verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por podermos estar aqui juntos mais uma vez, para podermos louvar a Ti e adorar o Teu santo nome. Pedimos ao Senhor que nos ajude, que nos auxilie, que Teu Espírito Santo nos ilumine e nos capacite a compreender a Tua palavra, para que ela venha nos confrontar e fazer sentido para nós. Nós pedimos que ela fique guardada também em nosso coração, para que possamos praticar essas verdades todos os momentos da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O negócio está meio feio hoje, né? Na última quarta-feira, nós abordamos um tema que ficou ali a respeito do desprezo dos sacerdotes ao Senhor, ao nome do Senhor. Os sacerdotes foram acusados por Malaquias de serem eles os responsáveis pelo nome do Senhor estar sendo desprezado em Israel, porque eles estavam sendo negligentes com os seus ministérios de liderança sobre o povo israelita, e este povo foi apontado como aqueles responsáveis pela questão de que o nome do Senhor estava sendo desprezado no meio do povo israelita, ao invés do Senhor estar sendo honrado e respeitado no meio do seu povo. E nós pensamos na última quarta-feira a respeito da pergunta, a última pergunta do verso 6, que diz: em que nós temos desprezado o teu nome? E esta resposta vai ser dada no decorrer dos versos 7 e dos versos 8. A gente vai perceber então que Malaquias ele precisou continuar lidando com esta postura cínica do povo israelita, agora representado pelos sacerdotes, que, quando questionados a respeito de seus atos abomináveis e sacrifícios inaceitáveis diante do Senhor, eles reagiam com uma outra pergunta, como se eles fossem vítimas de uma acusação injusta e infundada por parte do profeta Malaquias, que falava em nome do Senhor. Mas o interessante é que o Senhor os responde e explica por diversas vezes, ainda que evidentemente o Senhor conhecesse o coração impenitente deste povo. Portanto, o Senhor sabe que eles estão agindo de maneira cínica e dissimulada, tentando inclusive ignorar ao Senhor. Mas o Senhor ainda assim, através do profeta Malaquias, justifica, mostra, coloca diante deles quantas vezes fosse necessário
para que fique claro a razão da sua indignação. Por que o Senhor está indignado com este povo? Porque eles estão desprezando o teu nome. E o profeta Malaquias tratou disso de uma forma bastante ampla, mostrando para eles as práticas deles e que resultava nessa indignação do Senhor. Então, para dar um título para os versos 7 e 8, eu coloquei aqui a incompreensível longanimidade de Deus em benefício de um povo obstinado pelo pecado. Isto prova o amor de Deus para com eles e a sua fidelidade para com sua palavra. Então, diante da pergunta que está no final do verso 6, que diz: em que nós temos desprezado o teu nome? O Senhor vai responder no verso 7 e no verso 8. No verso 7, Malaquias diz: oferecei sobre meu altar pão imundo. Então, esta é a primeira resposta que é dada. A pergunta é: em que nós temos desprezado o teu nome? A resposta: oferecei sobre meu altar pão imundo. Então, seria razoável, oferecer no altar do Senhor pão imundo? Então, esta é uma resposta que o Senhor dá. A razão pela qual eu estou indignado, insatisfeito com vocês, é porque vocês estão oferecendo no meu altar aquilo que não é digno de mim, aquilo que me ofende, aquilo que não me agrada. E o Senhor continua, e agora com uma pergunta. Ele diz: oferecei sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? E o Senhor continua e fala: nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Então, este ato de oferecer à mesa do Senhor pão imundo, isto é como se eles estivessem falando que a mesa do Senhor era desprezível. A mesa do Senhor não era digna de respeito, de temor. Então, são essas ações que demonstram que o nome do Senhor estava sendo desprezado. E essas ações são ações praticadas pelos sacerdotes. É eles que eram responsáveis por apresentar os sacrifícios. É por isso que eles são acusados como os principais responsáveis pelo nome do Senhor estar sendo desprezado em Israel. O Senhor, neste momento, está então apresentando a sua queixa, a sua insatisfação quanto o que está sendo oferecido a Ele. Está sendo oferecido como sacrifício, como culto, como adoração, mas Ele está insatisfeito com isso. O que Ele, na verdade, não está aceitando aqui é a maneira com a qual Ele está sendo cultuado pelo povo, representado pelos sacerdotes. Pois existem regras para a prestação do culto ao Senhor. O culto não pode ser feito, ou pode ser prestado ou oferecido ao Senhor segundo a vontade do coração humano. Mas existem regras pré-estabelecidas para que este culto seja aceito por Deus. E se tudo não estiver de acordo com aquilo que o próprio Senhor estabeleceu, Ele não recebe este culto. É um culto prestado e oferecido em vão. O Senhor não aceita esse culto. Os sacerdotes pareciam que estavam preocupados com o ritual. Estavam preocupados em ofertar ao Senhor um culto, mas não estavam preocupados com o tipo de culto. Eles pareciam entender que era melhor oferecer alguma coisa ao Senhor do que não oferecer nada. O que importava mesmo era o ritual de adoração que estava sendo cumprido, mas não estavam considerando o fato de que o culto não deveria ser do jeito deles. Então, para eles, o templo estava aberto, os sacrifícios estavam sendo oferecidos, os animais estavam sendo queimados, as ofertas, mesmo que parcialmente, estavam sendo dadas no templo, os animais, mesmo mancos, cegos, aleijados, estavam sendo oferecidos para sacrifício. Estava tudo certo, porque de alguma forma eles acreditavam estar cultuando a Deus e cumprindo aquilo que eram as suas responsabilidades. Estavam fazendo do jeito deles, mas não do jeito que estava estabelecido na lei pelo próprio Deus. Esta mesma lei que Deus estabeleceu o seu culto, modelo de culto, estava disponíveis
estava disponível para os sacerdotes. Esta lei estava na mão dos sacerdotes e eles tinham a incumbência de fazer com que ela fosse cumprida no meio e através do povo de Israel. Mas estes, por sua vez, deixaram-na de lado para seguir os conselhos do próprio coração ou os conselhos do povo. De tais homens, ou seja, dos sacerdotes, era a responsabilidade de guardar o santuário do Senhor da profanação. Mas agora são eles mesmos que eles mesmos que o profanam. Os sacerdotes tinham a função de inspecionar os sacrifícios, trazidos pelo povo, para que nenhum animal manco, cego ou doente fossem ofertados a Deus. A função deles é, cada vez que o povo trazia os animais, eles precisariam olhar se os olhos estavam perfeitos, olhar se as patas não estavam machucadas, olhar se a pele não tinha manchas, olhar se esse animal não tinha nenhum tipo de doença. Eles tinham esta obrigação, inspecionar os sacrifícios, para que aquilo que fosse oferecido ao Senhor fosse puro, fosse perfeito e não com defeito, porque assim estava escrito na lei, havia sido estabelecido pelo próprio Senhor, e os sacerdotes tinham a incumbência de fazer este trabalho. Mas nos dá a entender aqui que estes homens não estavam dispostos a executar o seu trabalho. Isso parecia ser algo penoso para eles, porque exigia esforço, dedicação e perícia, pois se tratava de um trabalho minucioso que demandava tempo e boa perícia. Estes sacerdotes eram exemplos de obreiros preguiçosos e negligentes, que não querem executar o seu trabalho, não querem desenvolver o seu ministério com a excelência, não querem se desgastar para servir e agradar ao Senhor. Estes homens não estavam a fim de se desgastarem, sacrificarem para servir ao Senhor, mas eles estavam, aparentemente, eles pareciam muito confortáveis com a posição de destaque que ocupavam. Nada mais contemporâneo do que isso, né? Nada mais contemporâneo do que isso. Os homens lutam, se matam, se degladiam em busca de uma posição, mas não querem suar, como dizem, nem debaixo da língua, para cumprir a vontade de Deus. É penoso, é pesado para os homens, para os líderes, fazer a vontade de Deus, doar-se para fazer cumprir a palavra de Deus, mas eles não largam mão da posição que eles recebem e que eles assumem. O título parecia muito bem para os sacerdotes, parecia que eles estavam confortáveis e satisfeitos na posição que eles estavam ocupando, mas não estavam dispostos a servir a Deus com verdade. Então, a nossa oração é que o Senhor nos guarde e livre a nossa igreja de homens com tal perfil, obreiros preguiçosos e descomprometidos com a obra de Deus. Que o Senhor nos guarde disso, que o Senhor nos livre de estar debaixo de tal liderança, porque isso é um desserviço para o reino de Deus. Isso não promove o crescimento do reino, mas promove a destruição das almas. Que o Senhor possa nos guardar de experimentar tal situação. Então, neste momento aqui, era este o perfil dos sacerdotes. Eram líderes espiritualmente cegos que auxiliavam o povo a caminhar na direção do abismo. Era esta a postura destes homens aqui. Tratam a mesa ou o altar do Senhor com desprezo. Esta era uma acusação que os sacerdotes receberam do profeta Malaquias, oferecendo ali sacrifícios que o Senhor odeia, ignorando totalmente a vontade de Deus. Estes sacerdotes estavam persuadidos que era melhor oferecer qualquer coisa de que não oferecer nada, mas não foi assim que Deus estabeleceu na sua lei. Os sacerdotes deveriam então ensinar o povo a obedecer tudo quanto estava estabelecido na lei, para que oferecessem ao Senhor um culto aceitável, um culto que Deus pudesse agradar-se dele,
através de ofertas e sacrifícios perfeitos. Era esta a função dos sacerdotes, preparar o povo para que pudessem ofertar ao Senhor o sacrifício perfeito, a honra que lhe era devida. Este era o trabalho deles, conduzi-los a servir ao Senhor de forma adequada. Ezequiel, no capítulo 44, no verso 23, falando a respeito dos sacerdotes, eu vou ler para vocês. Ezequiel escreveu: deverão ensinar o meu povo a distinguir entre sagrado e profano, e farão que ele conheça a diferença entre puro e impuro. Ele não só fala do papel do sacerdote, mas fala também do resultado. Eles deverão ensinar o meu povo a distinguir entre sagrado e profano. E qual é o resultado? Farão que ele, ou seja, que o povo, conheça a diferença entre puro e impuro. Então, os líderes que estão comprometidos em ensinar a palavra de Deus de forma correta têm resultados. O povo vai responder com a adoração correta a Deus. Mas quando ele negligencia o seu trabalho, o seu ministério, consequentemente, o povo também irá se desviar. Então, esses líderes aqui desonraram o Senhor e envergonharam o teu nome, lançando para longe de seus próprios olhos a lei do Senhor, na qual eles deveriam meditar nela de dia e de noite, e fazer com que essa lei valesse entre o povo de Deus, para a glória do próprio Deus. Nós vimos no início da mensagem que Malaquias acusou os sacerdotes de uma forma bem veemente e pesada de desprezarem o nome do Senhor. Estes, por sua vez, repetiram a mesma conduta hipócrita, tentando se esquivar da culpa que lhes foi justamente atribuída. Reagiram com outra pergunta, ao invés de dar uma resposta positiva. Malaquias se encarregou de explicar novamente e o fez, obviamente, cumprindo a vontade e a determinação de Deus, pois para isso ele havia sido levantado pelo Senhor. O Senhor, ao dirigir Malaquias com tal paciência e tolerância, apesar que Malaquias não fosse, obviamente, conivente com a prática desses homens, em relação ao seu pecado, o Senhor está demonstrando a sua longanimidade. Ele está demonstrando que ele é longânimo, que ele é um Deus que é tardio em irar-se, para que aquela nação pudesse então se arrepender do seu pecado. Este povo teve esse tratamento tão especial porque este era o povo escolhido de Deus. O Senhor se comprometeu a não abandonar este povo, independente das circunstâncias. Porém, o profeta ele não baixa a guarda, ele continua insistindo para que aqueles homens reconhecessem os seus maus caminhos e se arrependessem dos seus pecados. Contudo, o povo estava com seu coração petrificado, a começar pelos líderes, a começar pelos sacerdotes, e não se desviavam, e não se viam como culpados, mas como vítimas, talvez porque ainda não era uma nação independente, como havia sido profetizado no início, logo quando eles foram trazidos de volta do cativeiro. Talvez porque aquela vida afortunada, aquele poder que estava sobre Israel, ainda não tinha acontecido, ainda as promessas de Deus ainda não tinham plenamente acontecido, plenamente sido cumpridas, e eles entendiam que tinham isso por direito. E ao invés de demonstrar então gratidão ao Senhor e se arrepender dos seus pecados, a postura deles era de quem queria chantagear ao Senhor. Queriam ter uma postura de chantagear a Deus, questionando inclusive a legitimidade do amor de Deus para com eles, ainda que eles estivessem cientes que eles tinham sido alvo da graça e do favor de Deus.
o que não aconteceram com outros povos. Eles, em vez de olhar em volta deles e perceber que era um povo privilegiado, eles preferiam fazer birra diante de Deus, porque não estavam ainda satisfeitos com aquilo que haviam recebido. Eles achavam que tinham direito de ser mais amplamente abençoados. É um povo orgulhoso, um povo que não entendeu que o Deus que estava com eles era o Senhor e que eles eram apenas servos, que o Deus que estava com eles não era o Deus que estava com as nações vizinhas, que era um Deus que era manipulado, que era um Deus que gostava de presentes, que era um Deus que dependia daquilo que recebia para poder retribuir ao povo. Isso na mente do povo, né? Que cultuava esses deuses falsos que na verdade nunca existiam. Mas o Deus de Israel não. O Deus de Israel é o Senhor de toda a terra. Mas este povo parecia não entender isso. Eles queriam lidar com Deus da mesma forma que os povos vizinhos lidavam com seus deuses pagãos. E esta era uma postura totalmente reprovável. O que nós podemos pensar aqui, entender e aplicar aqui para nós, é que esta manifestação de longanimidade do Senhor tem pelo menos dois propósitos aqui muito claros. Primeira coisa, que quando o Senhor é longânimo com o povo, Ele está dando tempo para que os desobedientes se arrependam, para que reconheçam sua culpa e peçam perdão a Deus, e a ira do Senhor seja aplacada de sobre estes, e que seja restaurada a comunhão com o Senhor. Então, a longanimidade do Senhor não é que Ele está fazendo, como dizemos, vista grossa para o nosso pecado, ou para o pecado de qualquer povo, mas Ele está dando tempo, Ele está sendo longânimo, Ele está aguardando até que aquela pessoa possa reconhecer o seu pecado, arrepender-se dele, pedir perdão e se reconciliar com o Senhor. E depois, o Senhor, com o seu atributo de longanimidade, o Senhor está demonstrando sua justiça e sua graça, esgotando todas as possibilidades de dúvidas sobre o seu caráter santo e seus propósitos retos, o que proporciona ao homem tudo o que o homem precisa para crer e confiar nele. Porém, isso torna o homem indesculpável diante de Deus. Logo, os culpados nunca terão argumentos para se defenderem e jamais poderão alegar inocência quando forem alcançados pelo justo castigo do Deus Santo. Então, esse tempo que o Senhor dá, dando a oportunidade para que o pecador se arrependa, é bondade de Deus, é longanimidade de Deus, é graça, mas também torna o homem indesculpável, porque ele teve toda a oportunidade de arrepender dos seus pecados, de abandonar os seus maus caminhos, mas ele não aproveitou esta oportunidade. Isso torna ele indesculpável, porque o Senhor revelou para ele durante esse tempo o caráter de Deus, que é santo, justo e bom, mas ele não deu ouvidos a esse fato. Então, a proposta é que, se você tem ouvido insistentemente Deus falar e apontar a sua má conduta em qualquer aspecto de sua vida, aproveite o tempo da longanimidade do Senhor e abandone o seu pecado e junte-se ao Senhor, pois a longanimidade do Senhor para os ímpios que não se arrependem precede sua ira, e para os salvos precede a sua disciplina. Logo, apesar de Deus ser um Deus longânimo, os desobedientes podem ficar tranquilos, que jamais ficarão impunes. Vejam, por exemplo, o que o profeta Naum escreveu sobre isso em Naum, capítulo 1, verso 3. Eu vou ler para os irmãos. Anotem aí, depois vocês podem conferir. Naum, capítulo 1, verso 3, vai dizer: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Logo, ninguém poderá escapar das suas mãos. Com Deus não se pode brincar. A sua longanimidade não anula a sua justiça e a sua santidade. E ele é tardio em irar-se, mas ele não deixa que o culpado passe por inocente.
E a terceira é sobre a palavra culto, que em sua raiz hebraica significa serviço. O relacionamento entre Deus e seu povo é um relacionamento de Senhor e servo, onde o Senhor provê tudo que o seu povo precisa e inclusive o defende dos ataques do inimigo. E o povo, por sua vez, e em contrapartida, que é o servo, deve-lhe total lealdade e fidelidade. E o modo de expressar essa lealdade é cultuando o Senhor, oferecendo-lhe sacrifício de louvor, prestando-lhe serviço de adoração e obediência. Porém, tudo deve ser feito de coração puro e de boa vontade, em reconhecimento da grandeza do Senhor, tratando-lhe com reverência e honra devida. Um culto que não observa o modelo estabelecido e determinado pelo Senhor não é aceito por Ele. O Senhor não recebe este culto e mais, Ele não terá prazer nos seus ofertantes. Essas são algumas implicações aqui de oferecer um culto a Deus que não seja segundo a sua vontade. Primeiramente, que o Senhor não o recebe. Segundo, que o Senhor não tem prazer em quem o faz. Portanto, um culto que não está de acordo com os padrões divinos não é culto. Mas a tentativa de cultuar a Deus, não obedecendo o modelo bíblico, não torna apenas este culto um culto nulo. O culto nunca é nulo para Deus. Ou ele agrada a Deus, ou ofende ao Senhor. Ou ele honra ou despreza ao Senhor. O culto a Deus nunca é nulo, nunca é inofensivo, nunca é deixado como se ele não tivesse sido visto. Ou ele agrada ao Senhor, ou ele ofende ao Senhor. O culto sempre terá um efeito para Deus, seja positivo, seja negativo. Pois o fato de tentar oferecer a Deus aquilo que Ele não aceita é um ato de desprezo para com o Senhor, por parte do ofertante. Pois isso revela a falta de temor e reverência para com Ele. Ou o sacrifício agrada a Deus ou provoca a sua ira. Deus não ignora aquilo que você oferece a Ele, mas Ele avalia a partir da intenção do seu coração, do coração do ofertante. Ou o Senhor recebe, ou o Senhor rejeita. Ou o Senhor ama, ou o Senhor odeia. O culto ao Senhor, de qualquer forma, terá implicações, sejam boas, sejam más. Uma igreja temente a Deus observa os regulamentos do culto bíblico, que é aceito por Deus, e oferece-lhe um culto centrado unicamente na pessoa de Jesus Cristo. O culto solene se faz em comunidade, é a assembleia reunida em nome do Senhor, como nós fazemos aqui. Contudo, cada um presta seu culto a Deus individualmente, mesmo estando ele em grupo. Neste caso, é possível que você esteja participando de um culto bíblico, mas que o seu culto não seja aceito. Não é porque você está numa igreja bíblica, que cumpre os pré-requisitos estabelecidos por Deus, de como cultuá-lo, ainda que essa igreja seja fiel neste quesito, e você está presente nesses cultos, mas o seu culto individual é considerado por Deus, porque é possível que você esteja lá, mas que você não esteja cultuando a Deus devidamente. Desta forma, o Senhor está rejeitando o seu culto e considerando que você está o desprezando com a sua presença neste culto e com seu coração totalmente voltado para outras coisas, seu coração totalmente alienado da vontade do Senhor. Diante disso, o que eu posso dizer para vocês é que é bom que você examine a si mesmo e veja qual é de fato a motivação que te traz ao culto. O que de fato te faz participar do culto? O que está no seu coração quando você decide vir cultuar a Deus? Se for
se não for verdadeiramente adorar ao Senhor, melhor que não venha, porque oferecer ao Senhor aquilo que Ele não quer é ofensa maior do que não oferecer nada. Não pense como parecia que os sacerdotes pensavam, que é melhor oferecer a Deus alguma coisa do que nada. Isso não é verdade. Deus não aceita nada além ou aquém daquilo que Ele de fato quer e estabeleceu para que seja feito. Malaquias então continua respondendo os sacerdotes no verso seguinte, ou seja, no verso 8. E sua argumentação é para mostrar aos líderes de Israel aquilo que era óbvio, que estava explícito e patente diante dos olhos de todos, e eles só não viam porque não queriam ver. No verso 8 então Malaquias vai dizer, ainda respondendo à pergunta do final do verso 6, que é: em que temos desprezado o teu nome? Malaquias, continuando a sua argumentação, vai falar: porque quando ofereceis animais cegos para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o a teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos, através de Malaquias. Então, as coisas aqui estão acontecendo, os sacerdotes e o povo parecem não entender porque não querem mesmo, né? Olha como Malaquias fala para eles: olha, por acaso oferecer a Deus um animal cego, isso não é mal? Vocês acham isso normal, bom? Por acaso oferecer a Deus um animal coxo, enfermo, isso não é uma ofensa ao Senhor? Vocês acham que isso é razoável? E aí então ele vai fazer aqui uma analogia bem interessante. Vai dizer: apresenta-o ao teu governador. Apresenta ao teu governador este animal nesse estado. Um animal cego, um animal manco, um animal doente. E veja se ele terá prazer em vocês, se ele se agradará de vocês. Malaquias aqui ele está apelando já, né? Ele apela a fim de provocar aos sacerdotes um momento de reflexão, para que eles pudessem cair em si, abrir os olhos. E é como se ele dissesse: preste atenção no que vocês estão fazendo. Pensem um pouco, tentem refletir em qual tem sido a postura de vocês. Avaliem os seus atos diante do Senhor. Entendam o que está ocorrendo de fato. Vocês fazem esse tipo de ofertas ao Senhor, que é o nosso grande rei, e acham que Ele vai aceitar isso? Agora vamos fazer um teste, né? Como se vocês vão fazer um teste se vocês estão sendo razoáveis. Tentem oferecer, experimentam apresentar estes sacrifícios ao governador. E quem é o governador? O governador é um simples servo nas mãos do grande Deus, do grande rei de Israel. E aqui então Malaquias faz essa pergunta, que é uma pergunta retórica, que não tem uma outra resposta a não ser não. Ele vai dizer: porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Malaquias traz aqui a discussão para um campo mais próximo, né? Para um nível aqui mais próximo da compreensão humana. Ele baixa um pouco aqui a régua para que a comunicação pudesse fluir de uma forma mais natural. É como se ele estivesse pensando, já que vocês não conseguem entender o tamanho da honra que se deve ter ao Deus invisível e Senhor sobre todos e sobre tudo, vamos fazer aqui uma analogia bem simples. Vamos falar de coisas do cotidiano de vocês. E ele diz: sabe o governador que está sobre vocês? Sabe o governador que tem autoridade sobre o povo, mas que está debaixo da autoridade de Deus? Ousem tratá-lo com tal desprezo. Tentem fazer isso com ele e esperem ser recompensados por tal ato. Vocês acham mesmo que obterão o favor deste governador, oferecendo a ele tais sacrifícios?
Vocês conhecem o governador? É um homem igualmente a vós, sujeito às mesmas paixões, homem frágil e mortal, pecador e imperfeito. Agora pensem no Senhor. É uma analogia de como Malaquias poderia estar pensando ao tratar o povo assim. Deus único, perfeito e eterno, Criador dos céus e da terra. Será que faz algum sentido achar que Deus aceitaria esse tipo de coisa que seu próprio governador recusaria? A gente percebe aqui, está muito claro, que a questão da oferta não é a oferta em si, mas o ofertante. Vejam que as duas perguntas dizem a mesma coisa e que o propósito aqui então é enfatizar a questão do coração do ofertante. Vejam novamente as perguntas: porventura terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Agrado em ti, tua pessoa. Trata-se da mesma situação. A gente percebe aqui que o que ele está enfatizando aqui é a pessoa e não é a oferta. Mas isso então significa que, se tivermos boa intenção, podemos oferecer qualquer coisa a Deus e seremos aceitos? Será que é isso aqui que nós devemos entender? Que se a intenção é boa, não importa se eu canto desafinado, eu não preciso ensaiar. Se a intenção é boa, não importa que eu pregue fora do contexto e não obedeça ao sentido do texto, que Deus vai aceitar, que a minha intenção é boa. É claro que não é isso, porque estas coisas não são compatíveis. Um coração quebrantado não pode oferecer algo mal ao Senhor. A oferta se torna má, não quando você oferece ou entrega ela a Deus, mas quando você escolhe tal oferta para lhe apresentar. É na escolha do animal que Deus recebe ou não a oferta, recebe ou não a adoração. É na escolha que você manifesta a sua intenção de dar o melhor ou de oferecer o pior, de dar tudo ou apenas as sobras, o resto. É antes de ofertar que Deus já recebeu ou não a sua oferta. É antes de ofertar que você já louvou a Deus com sua oferta, ou que você já desprezou a Deus com essa tal oferta inapropriada. Logo, Deus analisa o ofertante. Se ele for aprovado, sua oferta certamente também o será. Mas se o ofertante for reprovado, a sua oferta não tem valor algum, a não ser que despertar em Deus a sua ira contra o ofertante e não recebendo a sua oferta. Por isso que é importante a gente sempre analisar o nosso coração. É importante orarmos inclusive nesse sentido, que somos tentados a tais coisas. E Deus não ignora a nossa oferta. Ou Ele a recebe, ou Ele a rejeita. Ou nossa oferta, de fato, honra ao Senhor, ou despreza ao Senhor. As implicações disso são muito maiores do que a gente possa imaginar. Imagina nós desprezando ao Senhor. É algo que não se pode nem cogitar. Mas nós, como falhos, como pecadores, podemos fazer isso e nem perceber, se nós não estivermos realmente firmados na palavra e com um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. É por isso que nós temos aqui um versículo clássico a respeito de ofertar ao Senhor, que é 2 Coríntios 2,7, conhecido de todos, que diz: cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então aqui Paulo diz que cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, mas ele explica como: não com tristeza, não por necessidade, ou seja, por obrigação de fazê-lo, porque Deus ama o que dá com alegria. Então a nossa oferta ao Senhor deve ser desprendida de qualquer sentimento de tristeza ou de qualquer obrigação. Deve ser algo voluntário e prazeroso. De outra forma, esta oferta não é aceita por Deus
e ela ofende ao Senhor. Aquilo que não agrada ao Senhor ofende. Então, que nós possamos pensar sobre isso e que as nossas vidas sejam todos os dias, em todos os momentos, em todos os aspectos, uma oferta agradável e de cheiro suave ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por esta oportunidade de pregar a Tua Palavra, obrigado por meus irmãos que aqui estão, e que nós possamos aqui sermos de fato edificados pela Tua Palavra e que ela possa trazer temor e tremor ao nosso coração. Que nós sempre possamos meditar e lembrar que estamos diante de um Deus santo, de um Deus puro, de um Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Que o Senhor nos livre e nos guarde de desprezá-lo e de desonrá-lo, mas que a nossa vida seja uma vida em temor ao Senhor, e que nosso desejo possa ser sempre de Te agradar e de Te honrar, e que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, tanto em nossos pensamentos quanto em nossas atitudes, e que nós sejamos uma igreja fiel à Tua Palavra, e que nosso culto seja aceito ao Senhor, que o Senhor possa nos guardar de qualquer procedimento, de qualquer postura que possa desagradar ao Senhor e que possa tornar o nosso culto inaceitável a Ti, Senhor. O nosso culto deve ser um momento de honra, de louvor e de adoração ao Senhor. Que aqui toda a glória seja dada para o Senhor e que o Teu nome seja glorificado sobre todas as coisas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.